Quero conversar com o nosso repórter, o Ricardo Vilches, porque é impressionante, viu? É impressionante, Vilches, o descabro desse caso. Quer dizer, nós temos uma mãe chorando e eu quero saber o seguinte: tivemos agora um pedido também de anulação dessas audiências que aconteceram. Tivemos também um confronto entre o delegado que investigou o caso e uma testemunha. Quer dizer, o delegado também entendeu que houve um deboche em audiência. É isso, Ricardo? Boa noite. Tudo isso aconteceu e mais um pouco, Paulo Gomes. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Nós estamos falando do Fórum de São José dos Pinhais, mas eu vou ser franco com você, viu, Paulo? Hoje nem parecia um fórum isso aqui, porque em determinado momento, eu até falei com o Clemar que está comigo aqui na câmera, a impressão que dava é que a gente estava naquelas festas de exposição. Sabe aqueles bailes, aquelas festas do morango que tem na região metropolitana aqui de Curitiba? Porque quando chega aquele momento do ídolo e as fãs ficam gritando, mandando beijinho, dando tchauzinho, porque foi essa cena que nós vimos aqui no Fórum de São José dos Pinhais. E sabe que em dada circunstância aconteceu isso? Justamente no momento em que Edson Brits, Alana Brits e Cristiana Brits, réus, 3 dos 7 réus nesse processo de apura a situação, as condições do assassinato do jogador Daniel, estavam transitando de uma sala para outra. Nós temos imagens aí, e eu faço um convite para você, Paulo, se atentar para o que aconteceu. Na primeira das imagens, é justamente as duas, mãe e filha, que passam ali saindo da sala de espera, indo para a sala de audiência, e quando no primeiro piso, ouça isso daí, ô Paulo. Porque a sala de audiência fica aqui no segundo piso onde nós estamos. E esse pessoal, essas pessoas que se dirigiram ao Edson Brits, a Alana e também a Cristiana, ficam lá no andar térreo. São pessoas que... Acho que agora a gente dá para mostrar. Por favor, só para vocês terem uma ideia. Nós estamos no corredor aqui da sala de audiência e o Clemar está mostrando ali aquelas cadeiras, onde ficam ali as pessoas que estão, por exemplo, aguardando o momento de serem chamadas para qualquer outro tipo de audiência que acontece aqui no Fórum de São José dos Pinhais. Aqui tem várias criminais e tem várias cíveis também. E foi nesse momento que uma turma lá de baixo começou a dar tchauzinho e teve essa recepção da Cristiana, da Alana e também do Edson com tchauzinho, beijinho. E o Edson teve um momento, Paulo, que ele chegou e fez assim, ó, algemado, né? Força, ele disse força. A impressão que nos dá, eu lembro tudo isso, Paulo, porque você conhece o ambiente de fórum melhor do que eu. E eu lembro, para você que está em casa acompanhando Cidade Alerta, que por muito menos, nós jornalistas aqui já passaram o sabão na gente aqui, porque a gente estava falando alto demais. Eu, por exemplo, estou agora aqui ao vivo no Cidade Alerta, eu tenho o hábito de falar um pouquinho mais alto, vem um funcionário aqui de um cartório, porque a gente está muito perto aqui assim das demais varas cíveis, varas criminais, e já vem o pessoal falar, fala abaixo aí, porque senão não vai dar para vocês ficarem aqui. E tudo isso aconteceu nesse ambiente de trabalho de cartorários, de trabalho de juízes, de trabalho de promotores de justiça. E ficou por isso mesmo. Isso aconteceu agora há pouco. E você, Paulo Gomes, achando que o que tinha acontecido ontem foi demais, né? Aquele momento em que o Edson Brits, também saindo de uma das salas da audiência, olhou para a câmera aqui do Cidade Alerta e deu um joinha para você. Hoje a coisa está extrapolando. Parece aquele comportamento de ídolos e fãs. Agora, eu já posso adiantar para você o seguinte, Paulo. Quem eram essas pessoas que estavam ali embaixo? São aquelas pessoas que vieram aqui fazer a defesa, manifestar aquele desejo de antevendo um pedido de absolvição da família Brits? Então vamos explicar certinho quem são essas pessoas. Eu posso até enumerar, na verdade eram 6 pessoas que estavam lá, 5 meninas e uma senhora que estava ali naquele momento de bater palma, de dar tchauzinho, que a gente está mostrando aqui agora no Cidade Alerta. Essas pessoas, essas 6 mulheres, chegaram aqui no Fórum de São José dos Pinhais bem cedo, por volta das 10 horas da manhã. Elas são testemunhas arroladas pela defesa da família Brits. E como havia expectativa de que esse cronograma de testemunhas de defesa
fosse cumprida ainda hoje, que elas fossem ouvidas. Então elas ficaram até agora há pouco aqui no fórum, aguardando a vez de serem chamadas para prestar depoimento. Então elas são conhecidas da família Brits. Mais cedo, por exemplo, Paulo, eu conversei com essas meninas. 3 delas disseram para mim o seguinte, que elas vieram aqui como testemunhas de defesa da família Brits e disseram que 3 delas são amigas de Alana e que no dia do aniversário da Alana, elas estavam lá na boate Shed, mas não foram naquele after que aconteceu na casa da família Brits aqui em São José dos Pinhais. Elas disseram, por exemplo, para mim, que aquela história que nós noticiamos ontem aqui no Cidade Alerta, de que o Lucas, o amigo de Daniel, saiu do camarote, foi no bar paquerar uma menina e de repente foi surpreendido com um selinho, um beijo na boca pela Cristiana Brits, as 3 disseram para mim, isso é mentira, a gente não saiu de perto da Cristiana, ela estava com a gente. Aí eu até perguntei para ela, né, Paulo, vocês gravam entrevista comigo? Não queremos aparecer, não queremos dar entrevista. Ok, para por aí. Mas só que depois elas continuaram aqui, na primeira oportunidade que elas viram Cristiana, Alana e também o Edson Brits, aí foi aquela chacrinha que aconteceu aqui no Fórum de São José dos Pinhais. No momento, Paulo, nós estamos bem aqui ao fundo daquela sala de audiência, a tradicional sala de audiência, onde no momento está sendo ouvido o segundo policial civil, segundo investigador, que fez parte da equipe que trabalhou, ajudou a fazer o inquérito que apurou a morte do jogador Daniel. Mais cedo teve o delegado Amadeu Trevisan e ainda há pouco teve o primeiro investigador, um depoimento que durou quase 3 horas. O nome dele é Marcelo Brant. E agora entrou ainda há pouquinho, tem cerca de 10 minutinhos aqui, Paulo, o segundo investigador, portanto o terceiro policial que esteve à frente desta investigação. O policial Isaldino Gomes, também que trabalha aqui em São José dos Pinhais. E aí, Paulo, eu queria dar algumas informações para você a respeito do que foi o primeiro dos depoimentos desse policial civil, o Marcelo, um investigador de polícia. Ele disse que por questão de escala de trabalho, ele não acompanhou, por exemplo, o par e passo, o todo dia ali dessa investigação envolvendo o crime de Daniel. Mas ele deu algumas informações consideradas, avaliadas pela defesa de Edson Brits como importantes. O advogado Cláudio Daledoni, que faz a defesa de Edson Brits, ele foi muito, eu diria para você assim, minucioso ao fazer as perguntas ali para esse investigador. Foi questionando, por exemplo, se ele foi até a casa da família Brits, onde começou o espancamento. E depois o jogador Daniel foi levado para a colônia Mergulhão para o assassinato. E começou a perguntar detalhes do que ele viu, o acompanhamento do trabalho de perícia, também das fotos que foram divulgadas pelo próprio Daniel, onde ele está no quarto do casal, casal Brits, está deitado na cama com a Cristiana desacordada e ele tirando selfie com ela. O advogado ficou ali, Paulo, pelo menos uns 20 minutos fazendo perguntas a respeito do trabalho da polícia. Quando finalmente ele teve todas as respostas, ele fez uma pergunta para obter a resposta que o advogado queria. Que pergunta era essa? Se baseado no que o investigador viu na cena do crime, baseado também no que o policial dita ter visto ali naquelas fotos, como por exemplo, a Cristiana desacordada, sendo abraçada pelo Daniel, fazendo selfie. Vendo também o estado de embriaguez dela, a forma como a porta do quarto foi arrombada, se ele acredita que havia motivação para Edson Brits ter matado o jogador Daniel. E o investigador disse que sim, acho que havia motivos. Com essa frase, ele corroborou também uma outra frase, o mesmo estilo, a mesma estratégia elaborada pelo advogado com o investigador foi feita com o delegado. E o delegado, mais cedo, respondeu dessa mesma forma. Sim, há motivos aí para Edson Brits ter matado o jogador Daniel. Lembro, nada relacionado a uma tentativa de estupro, mas sim colocando essa situação da foto, a exposição da esposa dentro do quarto dela, em cima da cama de casal onde ela dormia com o marido dela.
Só que tem dois detalhes aí também que eu gostaria de colocar aqui para você, Paulo Gomes, e se eu começar a me estender demais, por favor, me avise aqui no ponto que eu estou com retorno. Mas, mesmo sem ser perguntado, esse investigador aqui de São José dos Pinhais deu duas impressões pessoais sobre esse crime. E uma delas foi bastante interessante. Eu não sei se você se lembra, Paulo, acredito que sim, mas um questionamento na época do desaparecimento do Daniel, depois foi encontrado o corpo dele, e aí constatou-se que o corpo do jogador, ele foi emasculado, ou seja, ele foi vítima de castração. Naquele momento, o investigador de polícia, ele teve uma impressão da motivação para isso, ainda sem saber que se tratava de jogador de futebol, e ele acabou dando essa impressão pessoal aqui nessa audiência. Ele disse o seguinte, que com base na experiência dele, ele acredita sim que Daniel foi castrado ainda vivo. E por que esse investigador acabou falando isso? Algo que a perícia não constatou. A perícia não constatou se Daniel foi castrado vivo ou morto. Não chegou a essa conclusão. Mas esse investigador falou que acredita que sim, ele foi castrado vivo. Por quê? Afinal de contas, na cabeça do investigador, não havia motivação para castrar um jogador de futebol já morto, se não tivesse como objetivo exibir o órgão genital dele para mostrar para outras pessoas o que ele fez contra a mulher de alguém. Então, para esse investigador, ele sempre trabalhou com essa hipótese de que Daniel estava vivo e foi castrado ainda vivo como uma espécie de lição, por ter mexido com a mulher do outro e por ter tentado, na avaliação do policial, fazer algo com a mulher do outro. Essa foi uma impressão pessoal que o policial deu. E outra informação também, Paulo Gomes, que nós trouxemos, uma continuidade da informação que nós trouxemos aqui ontem no Cidade Alerta. Você se lembra muito bem que nós trouxemos aqui detalhes daquele depoimento bomba do Lucas. O Lucas, que é amigo do Daniel, que mora aqui em Curitiba. E ele disse que no dia do aniversário da Alana, lá na Boate Shed, ele saiu do camarote onde estavam todos ali comemorando o aniversário, foi até um bar que fica no segundo piso da boate e acabou tentando ali paquerar uma mulher que estava no bar. E que nesse momento ele foi surpreendido com um selinho, um beijo na boca da Cristiana. E aí nós questionávamos, né? Mas meu Deus do céu, por que ele não falou isso para a polícia? E ele disse, olha, não falei porque eu tinha medo do Edson Brits. Só que, Paulo, olha o que esse investigador acabou dizendo a respeito disso. Ele confirmou, preste atenção, ele confirmou que Lucas procurou sim a delegacia de polícia para formalizar essa informação, para formalizar que sim, informar para a polícia, olha, no dia do aniversário a Cristiana deu um beijo na minha boca. Só que esse depoimento não foi para o papel, porque naquele dia que ele procurou a polícia, o delegado Amadeu Trevisan não estava na delegacia. Lucas, foi orientado a voltar para a delegacia assim que escrivão e delegado estivessem no local. Só que o próprio investigador acabou dizendo aqui, quando perguntado pela juíza, por que isso não foi feito então mais tarde? E aí o investigador chegou e falou o seguinte para o promotor de justiça e também para a juíza. Olha, nós avaliamos que aqui para a investigação policial, isso não iria acrescentar nada de novo nessa nossa investigação. Então, por isso é que nós dispensamos esse tipo de depoimento. Esse foi o segundo dos depoimentos que aconteceu hoje, porque olha só, começou por volta ali das 10 horas da manhã, se estendeu até agora 6 horas, e apenas o delegado e esse investigador prestaram depoimento. Nesse momento, tem um segundo investigador prestando depoimento. Eu volto ao estúdio com você aí, Paulo, daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Assim que você quiser, o advogado Cláudio Taledoni já está aqui, ó. Eu estou com o advogado Cláudio Taledoni, já vou repercutir, então, pode ser, Paulo? Vou repercutir aqui, ó. Vou repercutir aqui o depoimento desse investigador. Já volto, então, já volto aqui. É você, Paulo, eu venho com a entrevista, você que manda. Segura o Taledoni aí, eu já volto aí. Eu já volto aí. Deixa eu só dizer um negócio para você. Eu tenho Taledoni. 25 anos que eu sou formado em Direito. E é a primeira vez que eu vejo pessoas que são acusadas de crime tão bárbaro, que estão no tribunal ali, ó, sendo ouvidas, comemorando com a plateia. É a primeira vez que eu vejo isso, em 25 anos de profissão.